28 de agosto de 2001, madrugada. A mansão de Silvio Santos é invadida por um homem armado, mas não é um invasor qualquer. É Fernando Dutra Pinto, o mesmo criminoso que uma semana antes havia sequestrado Patrícia Abravanel e recebido R$500 mil de resgate. Ele deveria estar atrás das grades naquele momento. Seus dois comparsas já estavam presos. Mas Fernando estava ali, dentro da casa do homem mais poderoso da televisão brasileira, com uma arma em punho e um plano desesperado. O que você vai descobrir neste vídeo é a história completa de como um erro policial transformou o que deveria ser o fim de um sequestro no início de um pesadelo ainda maior. 7 dias de cativeiro. R$500 mil em resgate. 2 criminosos capturados. Um foragido perigoso. E a decisão que colocou Silvio Santos frente a frente com a morte dentro de sua própria casa. Essa é a reconstituição detalhada do caso que parou o Brasil. Revelou falhas graves no sistema de segurança e teve um desfecho que até hoje levanta questões. Cada minuto deste vídeo vai te mostrar como uma sequência de erros quase custou a vida do maior apresentador da história da TV brasileira. Fique até o final, porque o que aconteceu com Fernando Dutra Pinto na prisão vai te deixar em choque. Mas antes, se você curte histórias reais que chocaram o Brasil, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso do dossiê VIP. E compartilha esse vídeo, porque essa história precisa ser conhecida. Agora vem comigo para os bastidores do caso que parou o Brasil. 21 de agosto de 2001. Uma terça-feira comum em São Paulo. Patrícia Abravanel tinha apenas 24 anos e estava longe de imaginar que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Filha do homem mais famoso da televisão brasileira, ela já estava acostumada com a exposição, com os holofotes, com a rotina de ser filha de Silvio Santos. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Por volta do meio-dia, Patrícia deixa sua residência na zona sul de São Paulo. Um trajeto que ela fazia dezenas de vezes. Ruas conhecidas, segurança aparente. Mas 3 homens já estavam à espreita. Marcelo Batista Santos, Esdras Dutra Pinto e Fernando Dutra Pinto. Esdras e Fernando eram irmãos. O plano havia sido meticulosamente preparado. Eles sabiam a rotina de Patrícia, sabiam os horários, sabiam que ela seria um alvo de alto valor. Em plena luz do dia, na zona sul de São Paulo, o carro de Patrícia é interceptado. 3 homens armados. Movimento rápido, preciso, violento. Em questão de segundos, a filha de Silvio Santos se torna refém. Ela é colocada dentro de outro veículo e desaparece pelas ruas da cidade. Ninguém viu, ninguém percebeu. Foi como se a terra tivesse se aberto e engolido uma das mulheres mais conhecidas do Brasil. Quando a notícia chega até Silvio Santos, o impacto é devastador. O homem que comandava um império de comunicação, que tinha influência, poder e recursos, estava completamente impotente. Sua filha estava nas mãos de criminosos e ele não podia fazer nada além de esperar. A família é contatada rapidamente. A exigência é clara: R$500 mil. Mas havia uma condição não negociável. Nenhuma polícia poderia ser envolvida. Nenhuma mídia poderia noticiar. Silêncio absoluto ou Patrícia morreria. E assim começa o que seria os 7 dias mais longos da vida de Silvio Santos. 7 dias onde cada minuto parecia uma eternidade. 7 dias onde o SBT continuava no ar normalmente. Mas nos bastidores, a família vivia um pesadelo silencioso. As negociações aconteciam em segredo. O dinheiro estava sendo providenciado. Mas a polícia, mesmo com a proibição, já estava trabalhando nas sombras. Investigadores federais acompanhavam cada movimento, preparando o cerco. Patrícia, durante esses 7 dias, viveu o terror de não saber se veria sua família novamente. Isolada, sem comunicação, nas mãos de homens armados que não demonstravam piedade. Cada hora que passava era uma tortura psicológica. E enquanto isso, o Brasil inteiro seguia sua rotina, completamente alheio ao drama que se desenrolava nos bastidores de uma das famílias mais famosas do país. Durante uma semana inteira,
O Brasil assistiu ao SBT normalmente. Programas de auditório, novelas, telejornais, tudo funcionando como sempre, mas por trás das câmeras, nos corredores da emissora, no escritório de Silvio Santos, o clima era de desespero controlado. Patrícia estava em cativeiro e ninguém podia saber. A família Abravanel vivia o pior pesadelo possível sob um pacto de silêncio absoluto. Silvio Santos, o homem que construiu um império falando, que fez da comunicação sua maior arma, agora estava amordaçado. Não podia pedir ajuda publicamente, não podia usar sua influência midiática, não podia fazer nada além de negociar em segredo e torcer para que sua filha voltasse viva. As conversas com os sequestradores eram tensas e calculadas. Cada palavra podia significar a diferença entre a vida e a morte de Patrícia. Os criminosos eram claros nas ameaças. Qualquer vazamento para a imprensa, qualquer movimento suspeito, e as consequências seriam irreversíveis. Enquanto isso, Iris Abravanel, esposa de Silvio e mãe de Patrícia, vivia uma agonia indescritível. Suas outras filhas também estavam em estado de choque. A família se reunia constantemente, mas as conversas eram sempre as mesmas. Quando ela volta? Está bem? Está sendo maltratada? Perguntas sem respostas. A Polícia Federal, mesmo proibida oficialmente de participar, trabalhava discretamente. Investigadores experientes em casos de sequestro acompanhavam os movimentos, rastreavam possíveis pistas, preparavam estratégias de resgate. Mas tudo precisava ser feito nas sombras, sem alarde, sem que os criminosos percebessem. O valor do resgate foi negociado, R$500 mil. Para a família Abravanel, o dinheiro não era o problema. Silvio Santos pagaria qualquer quantia para ter sua filha de volta. O dinheiro foi separado, contado, preparado para a entrega. Mas a grande questão era: os sequestradores cumpririam a palavra. Patrícia seria libertada após o pagamento? Nos bastidores da televisão brasileira, alguns executivos e funcionários próximos sabiam o que estava acontecendo. O segredo foi mantido com rigor absoluto. Nenhum vazamento, nenhuma especulação na imprensa. O Brasil seguia alheio enquanto uma de suas personalidades mais conhecidas estava em cativeiro. Durante esses 7 dias, Patrícia enfrentou o medo mais primitivo do ser humano, a incerteza sobre o próprio futuro, sem saber se veria o sol nascer novamente, sem saber se abraçaria sua família outra vez. Isolada do mundo, ela precisou encontrar forças para não desmoronar psicologicamente. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Os sequestradores mantinham contato esporádico, sempre reforçando as ameaças, sempre exigindo que não houvesse envolvimento policial. E Silvio Santos, do outro lado, fazia o que qualquer pai faria, tudo ao seu alcance para trazer sua filha de volta. Finalmente, após negociações exaustivas e angustiantes, chegou o momento da entrega do resgate e da libertação. 28 de agosto de 2001, exatamente 7 dias após o sequestro. O pesadelo finalmente parecia estar chegando ao fim. O resgate de R$500 mil foi entregue conforme as instruções dos criminosos. A negociação havia sido exaustiva, cada detalhe acordado meticulosamente para garantir que nada desse errado. E então, o momento que a família Abravanel esperava ansiosamente, Patrícia foi libertada. Ela voltou para casa, abalada, traumatizada, mas viva. O alívio que tomou conta da família foi indescritível. Silvio Santos abraçou sua filha. Iris chorou de emoção. As irmãs se reuniram em um momento de profunda gratidão. Patrícia estava de volta. O pior havia passado. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Enquanto a família celebrava discretamente a libertação, a Polícia Federal agia rapidamente. Mesmo com toda a exigência de sigilo durante as negociações, os investigadores haviam trabalhado paralelamente, rastreando pistas, identificando os criminosos. E agora, com Patrícia em segurança, era hora de agir. Marcelo Batista Santos foi localizado e preso. A operação foi precisa e eficiente. Logo em seguida, Esdras Dutra Pinto também foi capturado. 2 dos 3 sequestradores estavam atrás das grades. A polícia comemorava. A imprensa, que finalmente podia noticiar o caso após a libertação,
estampava as manchetes: filha de Silvio Santos libertada, sequestradores presos. O Brasil inteiro respirou aliviado. Tudo parecia resolvido. Mas havia um problema gravíssimo, que só seria percebido horas depois. Fernando Dutra Pinto, o terceiro sequestrador e irmão de Esdras, não estava entre os presos. Fernando havia fugido, que não foi uma fuga comum. Houve uma falha crítica na operação policial, uma brecha na comunicação, um erro no cerco, minutos decisivos que permitiram que Fernando escapasse. Enquanto Marcelo e Esdras eram algemados, Fernando corria pelas ruas de São Paulo, foragido, desesperado e perigoso. A polícia sabia quem ele era, sabia que era irmão de Esdras, sabia que era um dos sequestradores, mas ele estava solto. E ninguém imaginava o que ele faria a seguir, porque Fernando Dutra Pinto não aceitaria ser capturado facilmente. Ele não fugiria para longe. Ele não desapareceria no anonimato. Dias depois, ele voltaria. E quando voltasse, não seria para pedir dinheiro. Seria para fazer de Silvio Santos seu último refém. Poucos dias depois da libertação de Patrícia, quando a família Abravanel ainda tentava processar o trauma vivido, Fernando Dutra Pinto estava nas ruas, foragido e desesperado. Seus dois comparsas estavam presos. A polícia de todo o estado de São Paulo o procurava. Seu rosto estava estampado em delegacias e postos policiais. Ele não tinha dinheiro, não tinha aliados, não tinha para onde ir. E foi justamente esse desespero que o levou a tomar a decisão mais audaciosa e perigosa de sua vida criminosa. Fernando decidiu invadir a mansão de Silvio Santos. Era madrugada quando ele chegou à residência. A casa, que deveria ser um dos locais mais seguros de São Paulo, estava naquele momento vulnerável. Iris Abravanel estava viajando. As filhas não estavam presentes. Silvio Santos estava sozinho. O sistema de segurança, embora existente, não foi suficiente para impedir a entrada de um homem determinado e armado. Fernando conhecia a propriedade. Havia estudado cada detalhe durante o planejamento do sequestro de Patrícia. Ele sabia onde estavam as câmeras, conhecia os pontos cegos, sabia como se mover sem ser detectado imediatamente. E assim, em plena madrugada, ele invadiu. Silvio Santos acordou com a presença de um homem armado dentro de sua própria casa, o mesmo homem que havia sequestrado sua filha dias antes, o mesmo criminoso que deveria estar atrás das grades, mas que por uma falha policial estava ali, livre, perigoso e sem nada a perder. Fernando não estava ali para pedir mais dinheiro. Ele estava encurralado. A polícia o caçava. Seus cúmplices estavam presos. Ele precisava de uma moeda de troca. E que moeda de troca melhor do que o homem mais famoso do Brasil? O apresentador que comandava domingos inteiros, que tinha influência política, que era admirado por milhões de brasileiros. Silvio Santos, aos 70 anos, se viu frente a frente com a morte. Não em um estúdio de televisão cercado por seguranças e equipes, mas dentro de sua própria casa, sozinho, vulnerável, nas mãos de um criminoso desesperado. Fernando fez suas exigências imediatamente. Ele queria um meio de sair do país. Queria garantias de que não seria preso. E deixou claro: se a polícia tentasse invadir a casa, se houvesse qualquer movimento suspeito, Silvio Santos morreria. A notícia vazou rapidamente. Em questão de horas, a mansão estava cercada. Viaturas policiais, negociadores especializados, equipes táticas, helicópteros da imprensa sobrevoando a área. O Brasil inteiro acompanhava em choque. A mesma família que dias antes havia celebrado a libertação de Patrícia, agora vivia um novo pesadelo. Só que dessa vez o refém era Silvio Santos, o patriarca, o homem que sustentava um império. Durante horas, negociadores tentaram dialogar com Fernando. A tensão era insuportável. Cada minuto parecia uma eternidade. A polícia sabia que estava lidando com um homem sem saída, e homens sem saída são imprevisíveis e extremamente perigosos. Enquanto Fernando mantinha Silvio Santos como refém dentro da mansão do lado de fora, uma operação de alto risco se desenrolava. Negociadores especializados da Polícia Federal foram acionados. Esses profissionais tinham experiência em casos de sequestro, sabiam como lidar com criminosos em situação limite
Entendiam a psicologia de homens desesperados, mas este não era um caso comum. O refém era Silvio Santos. A pressão era imensa. O primeiro contato foi estabelecido por telefone. Fernando estava nervoso, mas determinado. Ele sabia que sua única chance de sobrevivência era usar Silvio como escudo, e deixou isso muito claro para os negociadores. Suas exigências eram diretas: um helicóptero para deixar o país, garantias de que não seria alvejado, e Silvio Santos como acompanhante até que estivesse em segurança. A polícia precisava ganhar tempo. Cada minuto de conversa era crucial. Os negociadores usavam técnicas para acalmar Fernando, para criar algum nível de confiança, para fazê-lo acreditar que suas exigências seriam atendidas. Mas nos bastidores, uma operação paralela estava em andamento. Equipes táticas estudavam a planta da mansão, analisavam possíveis pontos de entrada, calculavam os riscos de uma invasão. A possibilidade de um resgate à força estava na mesa, mas o perigo era enorme. Um movimento errado e Silvio Santos poderia ser morto. Enquanto isso, a imprensa estava proibida de transmitir ao vivo. Helicópteros de TV sobrevoavam a região, mas as emissoras receberam ordens expressas: nenhuma transmissão em tempo real. O risco de Fernando estar assistindo televisão e reagir a qualquer movimento policial era real. Foi decretado um blackout midiático. Repórteres estavam no local. Câmeras estavam posicionadas, mas nada podia ser mostrado. O Brasil sabia que algo grave estava acontecendo, mas os detalhes eram mantidos em sigilo absoluto. Dentro da mansão, Silvio Santos mantinha a calma. Ele conversava com Fernando, tentava estabelecer algum tipo de conexão humana. Silvio sabia que sua melhor chance de sair vivo era não provocar, não desafiar, não dar motivos para que Fernando tomasse uma decisão irreversível. Horas se passaram. A negociação continuava. Fernando repetia suas exigências. A polícia fingia concordar, ganhando tempo precioso. E então, Fernando fez sua exigência final. O helicóptero precisava estar pronto imediatamente. Ele sairia da mansão com Silvio Santos. Voariam juntos. E somente quando estivesse fora do alcance da polícia brasileira, libertaria o refém. A polícia concordou. Mas havia um detalhe que Fernando Dutra Pinto não sabia. Um detalhe que mudaria tudo. A decisão foi tomada. A polícia aceitou as exigências de Fernando. Um helicóptero seria disponibilizado. Ele poderia sair da mansão com Silvio Santos. A operação de resgate aconteceria, mas não da forma que Fernando imaginava. O helicóptero pousou em frente à mansão. As hélices giravam. O barulho ensurdecedor ecoava por toda a vizinhança. Fernando observava tudo com atenção, desconfiado, mas ao mesmo tempo esperançoso. Aquela era sua única chance de escapar. Sua única possibilidade de sair vivo daquela situação. Ele segurava Silvio Santos firmemente, a arma sempre visível, sempre apontada. Qualquer movimento suspeito da polícia e ele não hesitaria. Fernando sabia disso. A polícia sabia disso. E Silvio Santos, no meio daquele jogo mortal, mantinha a serenidade que o caracterizava. Os dois saíram da mansão. Fernando, tenso e alerta. Silvio, calmo e cooperativo. Câmeras de segurança registravam tudo. Atiradores de elite estavam posicionados estrategicamente, mas com ordens expressas de não atirar. O risco de atingir Silvio Santos era alto demais. Eles caminharam até o helicóptero. Fernando entrou primeiro, mantendo Silvio sempre à frente, usando-o como escudo humano. O piloto estava no comando, aparentemente neutro, profissional, apenas cumprindo ordens. Silvio entrou em seguida. As portas foram fechadas. O helicóptero começou a ganhar altitude. Fernando olhava pela janela, vendo a mansão ficar cada vez menor. As viaturas policiais, os agentes, tudo ficando para trás. Pela primeira vez em dias, ele respirou com algum alívio. Estava funcionando. Ele estava escapando. A 100 metros de altura. 200 metros. 300 metros. São Paulo se espalhava abaixo deles. Fernando permitiu-se um breve momento de esperança. Talvez conseguisse. Talvez realmente saísse dessa. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. O piloto virou-se para Fernando. Mas não era apenas um piloto.
Era um agente da Polícia Federal disfarçado, um policial treinado, preparado exatamente para aquele tipo de situação. Fernando percebeu tarde demais. Seus olhos se arregalaram, a arma em sua mão tremeu. Ele estava a 300 metros de altura, dentro de um helicóptero cercado. Não havia para onde correr. Não havia como escapar. Silvio Santos observava a cena com a mesma calma de sempre, porque ele já sabia. A polícia havia informado. O plano sempre foi esse, usar o helicóptero como armadilha. Fernando Dutra Pinto percebeu que havia sido enganado. E naquele momento, no ar, sem saída, sua breve esperança de liberdade desmoronou completamente. O helicóptero estava a 300 metros de altitude quando tudo mudou. O piloto virou-se para Fernando e revelou sua verdadeira identidade. Agente da Polícia Federal. Fernando Dutra Pinto percebeu imediatamente que havia caído em uma armadilha. Não havia mais saída. Estava cercado no ar, sem possibilidade de fuga. A arma em suas mãos, que antes representava poder, agora era completamente inútil naquela situação. O agente manteve a calma e explicou que resistir seria inútil. Fernando hesitou, olhou ao redor buscando uma saída impossível, mas sabia que estava completamente derrotado. Silvio Santos permaneceu sereno durante todo o momento. Ele já sabia do plano. A polícia havia informado tudo antes da decolagem. O helicóptero começou a descer de forma controlada. Quando tocou o solo, dezenas de agentes da Polícia Federal cercaram a aeronave. Fernando foi retirado, algemado e conduzido para uma viatura. Não houve violência, não houve confronto, apenas a contenção profissional de um criminoso finalmente capturado. Silvio Santos desceu do helicóptero ileso. Foi recebido por autoridades e equipes médicas. Estava fisicamente bem, psicologicamente abalado, mas vivo e seguro. As câmeras puderam finalmente registrar o momento. O Brasil assistiu ao desfecho ao vivo. Silvio estava livre. Fernando estava preso. A operação foi considerada um sucesso absoluto pela Polícia Federal. Nenhum tiro foi disparado. Nenhuma vida foi perdida. A estratégia do piloto disfarçado funcionou perfeitamente. Fernando Dutra Pinto foi levado para um presídio de segurança máxima. Marcelo e Esdras já estavam detidos. Os 3 sequestradores finalmente estavam onde deveriam estar desde o início, atrás das grades. E Silvio Santos retornou para casa para abraçar sua família, encerrando fisicamente o pesadelo que durou 2 semanas. Mas as marcas emocionais daqueles dias jamais seriam completamente apagadas. Mas agora vem a pergunta que todo brasileiro fez na época e que até hoje gera discussões. Como Fernando Dutra Pinto conseguiu fugir logo após a libertação de Patrícia? Como um dos sequestradores mais procurados do país simplesmente escapou do cerco policial? A resposta está em uma série de falhas operacionais que quase custaram a vida de Silvio Santos. Quando Patrícia foi libertada em 28 de agosto, a Polícia Federal já tinha informações detalhadas sobre os 3 sequestradores: Marcelo Batista Santos, Esdras Dutra Pinto e Fernando Dutra Pinto. Os nomes estavam identificados. As características físicas eram conhecidas. A operação de captura foi planejada para prender os 3 simultaneamente. Marcelo foi localizado e detido sem resistência. Esdras também foi capturado rapidamente. A operação parecia estar funcionando perfeitamente, mas Fernando não estava no local esperado. Houve uma falha crítica na comunicação entre as equipes policiais. Enquanto alguns agentes cercavam determinados pontos, Fernando estava em outro endereço que não foi adequadamente monitorado. Quando a ordem de captura foi executada, ele percebeu a movimentação policial e conseguiu fugir. Foram minutos decisivos. Uma brecha no cerco policial, uma informação que não chegou a tempo às equipes corretas, e Fernando desapareceu pelas ruas de São Paulo. Se Fernando tivesse sido preso naquele momento, junto com seus comparsas, tudo teria terminado ali. Patrícia estaria em segurança. Silvio Santos nunca teria sido feito refém em sua própria casa. O Brasil não teria vivido o 2º capítulo desse drama nacional, mas aqueles minutos de falha operacional
transformaram o que deveria ser o encerramento de um caso em apenas o intervalo antes de algo muito pior. Fernando ficou foragido durante dias, sem dinheiro, sem aliados presos, completamente encurralado pela polícia. E foi esse desespero que o levou à decisão mais extrema: invadir a mansão de Silvio Santos e fazer do apresentador seu último refém. Um erro operacional, alguns minutos de descompasso. E as consequências foram devastadoras para a família Abravanel e para todo o país que acompanhava o caso em choque. Fernando Dutra Pinto foi formalmente indiciado e condenado pelos crimes de sequestro, extorsão e cárcere privado. A justiça brasileira não possui pena de prisão perpétua, mas Fernando recebeu uma das sentenças mais severas possíveis dentro do sistema penal do país. Foi enviado para um presídio de segurança máxima, onde cumpriria sua pena junto com os demais envolvidos no caso. Marcelo e Esdras já estavam detidos. Os 3 sequestradores finalmente estavam onde a sociedade esperava que estivessem desde o início, presos e isolados. O caso parecia finalmente encerrado. A justiça havia sido feita. Silvio Santos e sua família podiam tentar reconstruir suas vidas após o trauma. Mas então aconteceu algo inesperado. Janeiro de 2002. Apenas 4 meses após sua prisão, Fernando Dutra Pinto foi encontrado morto em sua cela. A notícia chocou o país novamente. A causa oficial registrada pelas autoridades prisionais foi causas naturais. Segundo os documentos oficiais, Fernando teria passado mal durante a noite e não resistiu. Nenhuma marca de violência foi oficialmente reportada. Nenhuma investigação criminal foi aberta. O caso foi encerrado administrativamente, como morte natural no sistema prisional. Mas a rapidez e as circunstâncias levantaram questionamentos. Fernando era um homem jovem, sem histórico de doenças graves conhecidas. Ele estava em um presídio de segurança máxima, teoricamente sob vigilância constante. Como alguém nessas condições simplesmente morre de causas naturais em questão de meses? Especialistas em segurança pública e jornalistas investigativos levantaram hipóteses na época. O sistema prisional brasileiro é conhecido por sua violência interna. Criminosos que cometem crimes de grande repercussão frequentemente enfrentam situações difíceis dentro das penitenciárias. Mas nenhuma evidência concreta foi apresentada publicamente, nenhum inquérito foi reaberto. A versão oficial permaneceu. Causas naturais. A morte de Fernando encerrou definitivamente qualquer possibilidade de novas revelações sobre o caso. Ele levou consigo detalhes que nunca seriam conhecidos, motivações completas, planejamentos, possíveis cúmplices que nunca foram identificados. Tudo foi sepultado junto com ele. Até hoje, mais de 2 décadas depois, a morte de Fernando Dutra Pinto permanece como um ponto final nebuloso em um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira. O sequestro que aterrorizou Silvio Santos. Um erro policial que custou caro. 2 membros da mesma família transformados em reféns. E um desfecho que o Brasil jamais esquecerá. Esse caso entrou para a história como um dos episódios mais dramáticos envolvendo uma personalidade pública no país. Patrícia Abravanel superou o trauma e hoje segue o legado do pai, comandando programas no SBT e mantendo viva a tradição da família na televisão brasileira. Silvio Santos, por sua vez, nunca deu entrevistas detalhadas sobre o que viveu durante aquelas horas como refém. Ele preferiu o silêncio, guardando para si as memórias daqueles dias que marcaram para sempre sua trajetória. O caso deixou lições importantes sobre falhas de segurança, sobre a vulnerabilidade até mesmo das pessoas mais protegidas e sobre como decisões tomadas em frações de segundo podem mudar completamente o rumo de uma investigação. Mas algumas perguntas permanecem sem resposta definitiva. O que realmente aconteceu com Fernando na prisão? Existiram outros envolvidos que nunca foram identificados? Como a família Abravanel conseguiu superar psicologicamente esse duplo trauma? Agora eu quero saber de você. Você se lembra de quando esse caso aconteceu? O que você teria feito no lugar de Silvio Santos durante aquelas horas como refém? Que você acha que a morte de Fernando foi realmente por causas naturais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.
Se essa investigação te impactou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa conhecer essa história e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder os próximos casos do Dossiê VIP.